Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Esdras, no capítulo 7, né? Para quem está acompanhando os vídeos, eu estou indo em capítulos e às vezes eu tenho pulado os capítulos, né? Porque eu tenho resumido algumas coisas. E aqui nós vamos falar que Esdras, ele chega em Jerusalém, né? Vamos ler aqui no versículo 1. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraia, filho de Azarias, filho de Ilquias e filho de Salum, filho de Sadoc e filho de Aitube, filho de Amarias e filho de Azarias, né? Ele era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Pega água lá para da mamãe na geladeira, fazer um favor. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Então Esdras, ele era um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus, e ele tinha ido a Jerusalém, né? Pois quem tinha permitido ele ir, né? Foi o rei, né? Aqui vem dizendo, foi a Babilônia, a Jerusalém, e o rei deu tudo o que ele pediu. Então, Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que pediu, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores e guarda da porta, servidores do templo, viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes, né? Esdras chegou a Jerusalém em agosto deste mesmo ano. Ele partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do 9º ano. Chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e obedecer a ele e ensinar os seus sacerdotes estatuto ao povo de Israel. Então era um homem comprometido com a palavra de Deus, que estava a serviço de Deus e que também levava esse conhecimento para outras pessoas, né? Para eles estudarem a palavra de Deus, né? E aqui vem dizendo já no 11, né? E o rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta para Esdras, né? Os sacerdotes, os escribas que estudavam o mandamento, o decreto do Senhor, o ensinava Israel. Esdras, então ele fez essa carta dizendo, se referindo para Esdras, né? Mestre da lei do Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes, os levitas que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e os meus 7 conselheiros instruímos a investigar a situação de Judá em Jerusalém, com a base na lei de seu Deus que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo prata e ouro, que lhe entregamos voluntariamente como oferta para o seu Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata do ouro que estiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes. Então, além de ele estar saindo da Babilônia, né, Esdras ia levar as ofertas, né, de ouro que estava na província da Babilônia, que o povo tinha dado e o sacerdote, né, para o templo do seu Deus em Jerusalém. Então, ele sairia dali, né, com a oferta, né, com a prata e o ouro, lá da Babilônia, que era a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, né, tudo em prol do templo do Senhor, né, investindo lá. E ele disse assim, ó, hoje esses recursos para comprar novilhos, então tinha um objetivo, vocês vão comprar novilho, vocês vão comprar cordeiros, respectivas ofertas de cereal, oferta derramada, e tudo isso será oferecido no altar do Senhor, seu Deus, em Jerusalém. A prata e o ouro que restaram poderão ser usados como parece melhor você e o seu povo, conforme a vontade de Deus. Então ele não estava indo vazio, ele estava indo para abençoar a obra de Deus e abençoar aquelas pessoas que estavam ali no templo do Senhor, né?
E quando os utensílios que lhe confiamos para o serviço do templo de seu Deus, entregue todos diante de Deus de Jerusalém. Então ele falou assim, esses ouros, essas pratas que estão aqui na Babilônia, vocês levam com vocês. O rei Nabucodonosor, ele manteve aqui no altar que ele fez a Baal, né? Então, leva com vocês o que não é nosso, é da casa do Senhor. Ele foi lá e falou para ele levar. Se você precisar de alguma coisa extra, né, para o templo do Senhor, seu Deus, ou para qualquer necessidade semelhante, use o recurso da tesouraria real. Então, ele estava tendo carta branca, né, caso ele necessitasse de alguma coisa para a obra de Deus, para o templo do Senhor, que ele viesse, né, usar o recurso da tesouraria real, né. E o rei Artaxerxes enviou o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates, leia este, sacerdote, mestre da lei de Deus dos céus e tudo que depositar, né? Então aqui vem especificando aqui, vou pular aqui para outro versículo, já no 25. E você, extra, use a sabedoria que o seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam a lei de Deus para governarem todo o povo da província do oeste do rio Eufrates. Ensina a lei de todos, a lei a todos que não conhecerem. Então ele falou para ele, olha, você está indo, usa da sabedoria que você tem, que é de Deus, para estar ensinando aos outros a palavra de Deus, né? Você vai lá, você vai nomear magistrados e juízes, né? Para que eles conheçam a lei de Deus, para que governam o povo da província do oeste do rio Eufrates. Vocês vão ensinar toda a lei a todos que não conhecem a palavra de Deus. E qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte. Mas o exílio, como confisco dos bens, com a prisão, né? Então, ele estava tendo carta branca para estar falando do Senhor, para estar ensinando a palavra de Deus, né? Ele estava tendo tudo a favor dele para levar para o templo do Senhor e assim usar, e se caso precisasse de algo, tivesse necessidade, né, ele viesse usar o recurso da tesouraria real, né, para poder ajudar o templo do Senhor e investir também no lado espiritual, pois já que ele era conhecedor da palavra, né, ele era um instrumento de bênção, e com o conhecimento que ele tinha, ele passando para as outras pessoas, ele de graça tem recebido e de graça ele ia dar e ia ser abençoado. Então as pessoas ali conhecendo esse Deus, iria cultuar a ele, iria prostrar somente e adorar somente um Deus. E assim o nome do Senhor estaria sendo glorificado na vida deles, né? Seria testemunho de Cristo através do ensinamento, pois aonde ouvindo a palavra estaria havendo libertação, a visão deles, essa escama espiritual estaria sendo quebrada, arrancada, e assim eles passariam a andar na luz, né? E assim ser mais uma prova viva do poder de Deus, dessa transformação que a palavra de Deus fez, né? Então ele vem louvando a Deus, né? Vem agradecendo a Deus porque Deus usou de benevolência, Deus mostrou o amor leal que ele tem para com o servo dele, tocando nesse homem para abençoar ele, Então ele vem louvando, o extra vem louvando a Deus, né, de todo o coração, né, pois Artaxerxes estava sendo usado para abençoar o templo de Deus e assim embelezando o templo do Senhor. Então ele estava sendo um instrumento. Então ele agradece a Deus, ele mostra-se grato a Deus por tudo isso que está acontecendo na vida dele, por ele estar vendo que a mão poderosa de Deus estava sobre esse templo e ainda tinha a carta branca ainda do Artaxerxes, né? E ele vem agradecendo a Deus, pois ele tem visto o amor leal de Deus a honrar ele,
perante os reis, né? Ele honra-me diante do rei, seu conselheiro, né? Ele estava recebendo essa honra perante os reis e os conselheiros dele, de todos os seus oficiais poderosos. Então ele reconhece que essa unção é para glorificar a Deus, essa bênção, essa bondade que estava sendo concedido em prol da obra de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Ele vem agradecendo a Deus, porque somente o Senhor pode inclinar um coração para abençoar a obra de Deus, abençoar o templo de Deus. Então ele estava indo patrocinado por Deus, porque Deus que muda o coração, Deus estava nesse negócio. Deus estava ali no coração do rei, abençoando ele. Então ele diz assim, olha, senti-me honrado, porque a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim. Reuniu-nos os líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Então ele reconhece que o que estava acontecendo com ele era a permissão de Deus, era a propósito de Deus, era a bênção de Deus. Que ele inclina o coração que ele quer para abençoar tudo em prol do reino de Deus. Ele estava se sentindo honrado por Deus ter escolhido, por Deus estar abençoando ele e assim fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado naqueles templos, unindo aqueles que estavam afastados com essa construção, essa retomada, né, que houve, né, e nós vemos aqui o quanto houve de levantes, o quanto o inimigo estava agindo, trabalhando, mas mesmo assim a obra não estava parando, só parou no momento onde teve aquela carta que foi, né, tudo preparado, foi ali praticamente forçada a fazer, porque ficaram em cima ali, né, do rei, porque se não fosse isso estaria construindo, mas tudo tem a permissão de Deus, né? Então Deus quis mostrar que quem estava no comando, no controle era ele, não era o homem. E a dupla honra veio depois, pois por um tempo pôde ter parado aquela construção. A vergonha foi pública, mas a honra também foi pública, né? Pois eles tinham toda a carta branca, todos aqueles que desobedecessem, né, essa ordem, eles seriam punidos, porque foi feita uma carta e deixado um registro, né, que eles deveriam continuar fazendo essa obra. Então, nós estamos vendo aqui que somente a mão de Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Porque quando se é para benefício do seu reino, dos seus propósitos, tudo vai acontecendo, tudo vai colaborando. Pois o grande investidor, né, da nossa vida é Deus. E Deus estava investido em extras, né? Abençoando o homem de Deus, abençoando esse Artaxerxes, né, o rei. Então, ele olhava isso como bênção, ele olhava isso como o próprio Deus, abençoando e vendo a fidelidade dele, vendo o quanto ele estava ali fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. E eu honro os que me honram, diz a palavra de Deus, né? Deus que sonda e conhece o coração. E é bom a gente também sempre ter esse coração grato, esse coração que reconhece que nós, sem o Senhor, não somos nada e que a força dele é tudo que nós precisamos e que temos durante a nossa trajetória, a nossa caminhada com Cristo, né? E a gente vê que as forças do braço, a gente não consegue nada. Aqui não foi a força do braço, foi o poder de Deus, foi a autorização de Deus. O grande investidor e patrocinador dessa obra, né, de abençoar o templo do Senhor foi Deus. Porque, na verdade, nada aqui é nosso, né? Tudo vai ficar. Então, Deus quis patrocinar. Deus quis abençoar a obra do Senhor, o templo do Senhor. Então, ele foi um escolhido e ele sente essa gratidão, ele louva a Deus por isso e vê que a mão de Deus está nesse negócio. Então, ele se sentiu encorajado, né? Sentiu encorajado porque ele estava vendo que o Senhor estava confirmando, estava abençoando,
né? Que o investimento foi pesado, o investimento foi grande do céu sobre a vida dele, sobre o templo do Senhor. E nós estamos vendo que Deus, ele capacita, né, aquele a quem ele escolhe. Pois é, e Deus escolheu o Extra para propagar o Evangelho, para ensinar a palavra dele. Então, quando esse patrocínio vem do céu, é toda a condição que Deus está dando. Capacidade, é a unção, né? Pois o Davi, ele já foi ungido antes dessa unção chegar sobre a vida dele, enquanto ele estava na malhada. Ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Então, ele já tinha sido ungido por Deus, espiritualmente. Fisicamente, viria agora, né? Essa confirmação, essa materialização, né? E assim somos nós somos escolhidos, preparados desde o ventre da nossa mãe, porque Deus nos ungiu, nos escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, né? E as coisas do Senhor, ela parece aos olhos naturais, são loucura para os entendidos, para aqueles letrados, para aqueles que se acham alguma coisa melhor ou superior do que o outro. As coisas de Deus é simples, as coisas de Deus, né? Ela vem para confundir as fortes, ou seja, ele escolhe as fracas para confundir as fortes, né? Ele investe nos fracos. Pois é, os fracos construíram, né? Mudando de palavra aqui, os fracos construíram os muros de Jerusalém, né? Neemias. Ele, juntamente os homens que estavam ali, servo deles, os povos de Deus ali, eram fracos porque estavam construindo. Quando vier um vento, uma tempestade, qualquer coisa assim, esse muro aí vai cair, né? E assim colocou de pé, mas não vai se suster, vai cair logo. A inveja fica assim, maquinando, desejando, né? Já olha assim até que conseguiu, mas depois não vai ter como sustentar, não vai avante. Ou seja, a sua vida espiritual, o seu chamado, ele tem estrutura, ele é alicerçado. E quem escolhe, capacita. Então, quem escolheu para construir aquele muro foi Deus que escolheu Neemias. Então, tem adversário contra, tem pessoas contra essa reconstrução, o que Deus dá. O que Deus dá é para se alegrar, mas muitos não se alegram. Muitos vão querer ver a ruína, querer dar mal, que não conclua, que os propósitos de Deus não vão avante. Não é verdade? Porque quem investe em nós, que fica feliz por nós, que é o nosso bem. Nem todos vão querer o bem. Vai ter mais torcida contra do que a favor, porque nessa construção dos muros de Jerusalém, os fracos conseguiram construir e ainda estava recebendo retaliações no mundo espiritual, né? Mas quem garantiu, né, aquele momento, essa construção, é aquele que daria toda a condição para eles terminarem. Então, o mal não prevaleceu. Os propósitos de Deus prevaleceram. Eu quero te dizer que Deus escolhe quem Ele quer, investe em quem Ele quer, né? E nós, muitas vezes, olhamos com o olhar físico, o olhar natural. E não é o natural que é a escolha de Deus. As coisas de Deus é para surpreender. É rejeitado. A escolha de Deus é rejeitada. Pois é, Jesus foi a escolha de Deus. E ele foi rejeitado pelo mundo, porque do mundo ele não era. Então, os escolhidos de Deus é o rejeitado. É que não tem muita aprovação, mas tem investimento e aprovação do céu para eles. Por isso que Deus confunde as coisas, né? As coisas, Deus confunde aqueles que são grandes
aqueles entendidos, ele confunde com aqueles que não são entendidos, estão entendidos, né? Ele confunde os fortes com as fracas. Os fracos é o que ele escolhe para investir, para moldar, para preparar, modular do modo, da maneira que ele bem quer. Deus não escolhe ninguém pronto. Ele investe, ele ensina. Então, a escolha de Deus é assim. Muitas vezes é questionável, né? Não aceita, é negado, é rejeitado, é desprezado. Mas o que nós temos que saber é que o nosso alvo é Cristo. A gente não temos que olhar para aprovação, reprovação. Nós não temos que olhar para aqueles que não aprovam, aqueles que não nos apoiam. Temos que olhar para quem investe em nós, para que os propósitos prossigam, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele estava somente olhando para aquele que investiu nele, porque os fariseus estavam ali para tentar destabilizar e até confundir ou até perturbar, porque Jesus já tinha a missão e a aprovação de Deus. E o inimigo queria dizer que o testemunho de Jesus não era válido, porque ele estava pregando, falando, mencionando em si, pois ele era essa testemunha que veio ao mundo, que veio iluminar a vida das pessoas. Então ele era o enviado de Deus. Então ele era essa testemunha que o Pai enviou. Então ele estava recebendo a reprovação dos fariseus, daqueles que não estavam na luz, estavam nas trevas, né? Então não tem como quem está nas trevas reconhecer e enxergar Cristo em nossas vidas, porque ainda precisa que o véu seja rasgado, precisa aceitar Jesus, crer na palavra, para que o véu seja rasgado e assim passa a crer e ser salvo. Então, enquanto não é rasgado, né, não vai enxergar e nem compreender as coisas do Espírito. Vão julgar e vão olhar com um olhar natural, não é verdade? Mas o que eu quero te dizer é que nós sempre temos que ser gratos ao Senhor. Pois é, ser grato, porque o nosso Deus sempre é aquele que vai agir ao nosso favor com bondade e misericórdia, né? Pois ele é fiel e sempre cumpre com a palavra dele na nossa vida. Pois é, Deus só tem compromisso com aqueles que são fiéis. Aqueles que não são fiéis, Deus não tem compromisso com eles, né? Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse está guardado, esse está protegido. O mal não pode tocar, né? Fora dessa habitação, a grande chance do inimigo encontrar e destruir, né? E assim liderar a vida desses que estão fora, que estão na desobediência. Amém? Então essa é a mensagem do capítulo 7 de Êxodo, né? Que ele estava recebendo a honra, a bênção, foi escolhido por Deus para estar ensinando a palavra e estar ali enviando, que o rei estava determinando para ele levar, e ele viu isso como bênção, como vinda do Senhor, não do homem, né? E quando a gente reconhece isso, a gente está dando a glória para Deus, e ele estava fazendo isso, dando a glória para o Senhor. Que venhamos a cada vez mais dar glória para Deus em tudo na nossa vida. Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. E é verdade, o poder é de Deus e nós somos seres humanos. Nós não temos poder, mas nós podemos ser usados, deixar ser usado por Ele. Para isso, tem que haver separação do mundo, né? Separação de tudo aquilo que desagrada a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, mantendo uma vida que agrada a Deus, você vai sim conseguir agradar a Deus, vai conseguir ser essa testemunha de Cristo para a glória de Deus. Eu vou ficando por aqui, não quero que esse vídeo fique muito grande, mas desde já quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrando que eu não tenho gravado muitos vídeos, né, que são 4 vídeos por dia, pois a minha rotina mudou, então estou gravando só um vídeo durante a semana, mas pode ser sim, que sábado, domingo possa ser que eu grave 2, mas assim quando eu sinto no coração, né, então deixa o like de vocês, ouve a mensagem até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Se ainda não é inscrito no canal, convido
a se inscrever, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui, vocês vão ser notificados quando você clica ali, que são todos, né? Os shorts são os vídeos menores, os vídeos maiores são vídeos comunidade, onde eu posto alguma mensagem, informações ou um linkzinho também dos vídeos. Então, fique ligado por ali. Quando eu apareço no vídeo, eu estou aqui colocando a mensagem por escrito lá e vocês podem também ser abençoados por ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.